Olá, vamos iniciar o nosso quarto encontro de workshop de composição. Na aula de hoje, nós iremos abordar o conceito de perspectiva de dois pontos de fuga. Assim como na aula anterior, nós vamos fazer uma linha do horizonte, que é onde a pessoa fixa o seu olhar para nós podermos realizar o enquadramento da cena. Nesse caso específico, ao invés de um ponto, iremos colocar dois pontos de fuga, um em cada extremidade. E ao invés de fazer um quadrado reto, nós vamos fazer apenas uma altura. Ao fazer a altura, nós vamos pegar cada ponto do vértice dessa altura e iremos conectar com os pontos que estão na linha do horizonte. Essa distorção vai apresentar dois vértices, duas faces, que vai caracterizar com um cubo oblíquo, como nós tivemos na aula 2. Porém, esse cubo oblíquo, ele possui uma distorção. Essa distorção é o que caracteriza a perspectiva de dois pontos de fuga, essa noção de profundidade que a distorção dos vértices proporciona. Como eu fiz esse cubo acima da linha do horizonte, dá uma impressão de que ele está no céu, que ele está no alto, e nós vemos a face do fundo do cubo. Estou fazendo com algumas linhas coloridas para vocês poderem ver como que os vértices funcionam. Vamos agora fazer um segundo exemplo. Dessa vez, o cubo ele vai estar abaixo da linha do horizonte. Então, novamente, fazemos a altura, pegamos as duas extremidades dessa altura e vamos fazer um conectivo com os pontos da linha que estão na linha do horizonte. Eu poderia colocar esses pontos em outras regiões, diferente do que está na linha do horizonte? Sem dúvida. O que você não pode é ter duas linhas do horizonte, porque você não vai olhar um local ou um mesmo local de duas formas ao mesmo tempo. Então você pode ter dois pontos de fuga bem próximos um do outro, pode ter bem distante, um ponto no meio e o outro bem na extremidade esquerda, ou um no meio e na extremidade direita. Você é que decide. Nós deixamos os dois pontos nas extremidades apenas para uma questão didática. Acreditamos que esses dois cubos explicam bem a teoria dos dois pontos de fuga. Nós vamos pintar agora de cinza apenas para vocês verem como é que ficou o cubo. Afinal de contas, nós puxamos muitas linhas, então ficou um pouco poluído essa cena. Ao colocar o cinza, vocês vão ver o tamanho do cubo, como que ele ficou e qual é o nosso objetivo nisso, né? Que é, na verdade, criar objetos a partir dessas linhas de perspectiva. No caso, construímos dois cubos. Reparem que por a gente estar utilizando o Photoshop, esse cinza nós vamos colocar numa camada no modo Multiply, para que as linhas que fazem parte desse cubo fiquem bem visíveis. Vamos agora fazer um exercício do qual nós vamos fazer um landscape, ou seja, uma paisagem. Mas antes, só para a gente poder ilustrar, né, esse landscape, deixa eu fazer alguns exercícios para vocês, deixa eu fazer alguns cubos, só para vocês terem uma ideia em posições diferenciadas. Então, vamos fazer um no alto,
para vocês terem uma ideia, né? De repente numa linha diferente, numa posição diferente. Então vejam que dessa vez eu coloquei bem no canto a altura, para que vocês vejam que às vezes você pode ter uma linha maior do que outra, e aí você vai ter quanto mais próximo, né, a altura que você faz, quanto mais próximo do ponto de fuga, mais distorcido vai ficar, né, mais a noção de distorcido vai ficar. Então você pode, antes de fazer a cena, fazer alguns estudos. Isso é muito importante para que você fixe a questão dos 2 pontos de fuga. Você pode fazer também um exercício de 2 pontos de fuga, colocando uma linha bem no meio da linha do horizonte. Nós evitamos nesse exercício porque, como vocês podem ver, cria-se diversas linhas e a gente não queria confundir a sua percepção visual. Então nós só fizemos em cima e embaixo. Então reparem que as distorções, elas ficam mais acentuadas quando a gente aproxima a linha de um dos pontos de fuga. Bom, creio que com esses exercícios nós podemos realizar uma cena. Então, assim como nós fizemos no exercício anterior de um ponto de fuga, nós iremos fazer todo um grid. Então nós vamos fazer a linha do horizonte, vamos pegar os pontos de fuga e vamos fazer como se fosse um gradeado em toda a folha. Por que que nós fazemos isso? Porque isso vai nos dar subsídios para poder imaginar estruturas. Então eu quero fazer uma montanha, eu quero fazer uma casa. Esses grids, eles vão nos ajudar a pensar em cubos, em pensar em estruturas que façam sentido na ilustração. Na maioria dos casos, quando a gente vai pegar, por exemplo, uma referência, uma fotografia, nem sempre está na posição que nós queremos. E por isso que nós utilizamos os pontos de fuga. Por isso que nós fazemos essas grades, ou se vocês preferirem, esses grids. Porque, vamos supor, nós olhamos uma cena, essa cena ela está totalmente bidimensional, ela está chapada, mas eu quero aplicar uma perspectiva de 2 pontos de fuga. Então eu faço essa representação gráfica, eu faço essa transposição gráfica do desenho bidimensional para o desenho tridimensional. Então essas grades, independente do tema que você vai fazer, vai te ajudar muito a te dar algumas ideias. Existe, na verdade, um senso comum de que você precisa, para ser criativo, você precisa quebrar as regras. Mas é importante lembrar que, em primeiro lugar, você precisa saber essas regras. E não raro, muitas pessoas, muitos desenhistas ou aspirantes a desenhistas, simplesmente quebram regras sem nem conhecê-las. Quando você domina um fundamento como perspectiva, o seu leque de opções criativas só aumenta. Porque a partir desse momento você vai saber onde colocar hierarquia e posições no objeto, dos objetos, né, dentro de uma cena. Então, feito esse grid, nós vamos agora fazer um esboço. Porque no caso da perspectiva de 2 pontos de fuga, e num tema como esse, nem sempre dá para você desenhar direto. A chance de você cometer erros é muito grande. Então, primeiro nós vamos fazer um estudo, corrigir algumas áreas e depois sim, aí a gente faz uma arte final.
Então veja que nesse momento eu estou pegando a linha do horizonte e estou deixando ela um pouco mais torta, como se fosse um campo, como se fosse um terreno. Quando você for fazer o desenho artístico, evite de usar linhas muito retas. O desenho artístico em si, quando você faz uma linha um pouquinho mais torta, dá a impressão que você está literalmente desenhando à mão. Fica uma coisa mais bonita do que você desenhar como se estivesse com aspecto de régua. Então eu quero construir uma casa, e uma casa ela tem a estrutura de um cubo. Deixei uma casa bem próximo do outro ponto da linha do horizonte, então eu vou ter uma distorção um pouco maior em uma das faces, em detrimento da outra, porém isso é intencional. Eu quero que fique uma imagem que realmente remeta à perspectiva, a questão da distorção. Deixei a casa bem no meio da linha do horizonte e vou fazer agora como se fosse uma parte, né? Como se fosse uma pequena casinha junto dessa grande casa, como se fosse um banheiro afastado, uma caixa d'água, alguma coisa do gênero, mas um acoplado, né? E vou fazer uma casa que vai estar próxima do outro ponto da linha do horizonte. Repare que essa casa que eu estou dizendo agora, ela está ela está praticamente cobrindo, né, um dos pontos de fuga. Então, essa casa, a intenção dela é que ela fique um pouco mais próxima da gente, que na hierarquia dos elementos ela esteja em primeiro plano. O nível de dificuldade dessa ilustração ela é razoável, porque você vai ter vários elementos. Eu vou fazer agora o telhado da casa e reparem que eu fiz uma altura, subi um pouco mais uma altura, peguei o meio desse retângulo e subi, fiz uma linha para poder estabelecer um triângulo, né? Todas as casas que eu vou fazer, elas vão ter uma base de triângulo. No caso do anexo, eu fiz um triângulo retângulo. E no caso dessa casa um pouco mais distorcida, eu vou fazer novamente um triângulo mais tradicional, né? Não seria o triângulo retângulo. Agora, um ponto interessante. E a parte de trás da casa? Como é que eu faço? Eu preciso criar uma distorção em relação a esse triângulo que eu fiz. Então eu vou usar o recurso da transparência. Então vou pegar, tentar achar esse quadrado atrás do cubo. Então, usando o recurso da transparência, eu vou puxar os pontos a partir dos pontos de fuga e vou criar esse retângulo atrás. A partir do momento que eu puxo esse retângulo atrás, eu vou criar uma altura no meio e traçar esse triângulo. A partir desse triângulo, né, eu vou ter uma base de como é a parte de trás do telhado. Quando eu acho essa altura dos dois telhados, dos dois triângulos, eu faço um conectivo entre eles e aí eu vou ter o meu telhado desenhado de maneira correta. Por isso que nessa fase é muito importante você realizar um estudo e não desenho direto. Porque como é um trabalho muito distorcido, veja que nesse estudo eu estou pintando em azul para eu ter uma visualização, mas também você que está vendo o desenho entender o que eu estou fazendo. Então veja, levantei e agora vou fazer a distorção, né, no caso. Então veja que eu levanto essa parte da casa até uma determinada altura e aí eu crio o conectivo, que é de um ponto para outro.
Vou aumentar um pouquinho mais esse telhado para que fique mais harmonioso o desenho. E aí vou usando as linhas de perspectiva para fazer os ajustes necessários. Toda casa tem janelas e portas, então também temos que trabalhar isso com a perspectiva. Então, usando as linhas guias, a gente começa a criar tanto janelas como portas. Eu estou procurando fazer com cores diferentes, porque como vocês podem ver, é um desenho com diversos elementos. Então, para quem está assistindo, confundir é muito fácil. Por exemplo, a porta, né? Estou deixando aqui em magenta para que vocês possam ver de uma maneira um pouco mais destacada, assim como a janela. E vejam que sempre eu estou puxando linhas de perspectiva. Nem sempre você precisa puxar as duas linhas. Você pode puxar apenas uma linha, no caso da janela, porque ela vai estar localizada em apenas uma das faces, não nas duas. Porém, se você quiser fazer um friso, se você quer criar uma borda, se você quer ver outra face, aí você vai ter que utilizar o outro ponto de fuga. Veja que a casa está criando forma, né? Então vamos fazer uma janela lateral. Um janelão, né? Lateral. Agora, uma coisa que eu não quero que você se preocupe é o seguinte. Quando você está desenhando, é mais fácil de entender, de discernir. Quando você está assistindo, é mais complexo de identificar os elementos. Uma das maneiras que pode atenuar é fazer as linhas coloridas, como eu estou fazendo nesse vídeo. Mas se você estiver olhando esse vídeo e estiver achando ele muito complicado, quero te dizer que quando você for fazer, você vai ter um domínio melhor do que quando você assiste. Então procure não ter medo. Outra coisa, a partir do momento que você domina esse fundamento, a sua possibilidade de ampliação de repertório, de desenhos, de possibilidades, será imensa. Então, procure aprender. Vale a pena você treinar esse fundamento. Fiz algumas folhas, eu acho que é interessante fazer muitas, galhos. Acho que combina bem com esse cenário. A referência que eu estou pegando é um bosque, né? Como se fosse um jardim com casas. Mas ela está totalmente chapada. Eu que estou transformando em 2 pontos de fuga. Vamos fazer a rua. Como vocês podem ver, a rua ela foi curvada. E se vocês prestarem atenção, eu estou usando as bases das linhas para poder fazer essa curva. Diferentemente do outro desenho, já não ficou tão saltada, não ficou tão alta. Então já ficou uma rua bonita, ficou bacana. E eu vou criar agora um elemento em primeiro plano. Porque as casas estão muito distantes, então elas não são exatamente atores principais. Então eu vou criar, para reforçar essa composição, um objeto em primeiro plano, para que o espectador seja convidado a olhar as casas. Então eu fiz uma cerca, né, próxima do espectador, e eu vou criar um objeto. Poderia ser uma placa com o nome da cidade, poderia ser um construto de correio, né, para colocar cartas. No meu caso, eu quis fazer uma coisa com um movimento um pouco diferente, então eu escolhi um balde para fazer, aqueles baldes que ficam inclinados numa cerca. Então,
esse balde não está na cena, né? Não está na cena de referência que eu peguei, mas como eu disse, quando você tem uma perspectiva de 2 pontos de fuga ou quando você domina um fundamento, fica mais fácil para você criar elementos com uma relativa segurança. Coloquei o balde inclinado. Aí no caso da inclinação é sempre interessante você pensar na física do objeto. Então ele pode estar naquela posição, ele poderia estar inclinado para o outro lado. Então se você tiver alguma dúvida, você pode fazer alguns testes antes para poder observar, para poder ver como que um objeto na mesma situação se comporta, né? E aí você cria. Nesse caso eu peguei um cavalete pequenininho que eu tenho. O cavalete é do tamanho quase da minha mão. E peguei uma tampa de garrafa e vi como que se movimenta essa física. Então estou desenhando esse balde com base nessa física. Tá? Como eu disse anteriormente, ele ficou inclinado tanto para frente como para trás. Tudo dependeu de como eu montei a garrafa, a tampa da garrafa, perdão. Tá? Então, esse tipo de estudo, esse tipo de referência, ele é muito importante para nós. Porque como desenhistas, por mais que a gente crie, né, e estamos criando, nós criamos com base na realidade. Então agora, com o esboço feito, eu criei uma opacidade e agora sim, com mais segurança e fazendo as revisões, eu acho que isso é sempre muito importante, que todo desenho você faça a revisão. Agora eu vou fazer a arte final. Como esse trabalho tem muitos elementos gráficos, eu vou fazer um tratamento diferente do que eu venho fazendo até então. Eu vou deixar um desenho um pouco mais limpo. E também devido ao tempo, já é o segundo vídeo que eu vou passar da marca de 20 minutos. O meu plano é sempre fazer vídeos entre 10 e 20 minutos. Porém, como o assunto ele é mais extenso, a perspectiva ela pede que a gente faça tanto a explanação teórica como pequenos exercícios antes de entrar no trabalho. E de fato, se vocês pegarem dentro do workshop, essa ilustração é que tem mais elementos, então eu estou optando por fazer um desenho mais limpo e com um pincel mais grosso. Agora, é importante dizer que esse pincel mais grosso, ele vai tendo gradações em relação à sua hierarquia de elementos. Então, por exemplo, o balde vai ter um traço muito mais grosso do que a casa, por exemplo, né? Do que o acoplado, né? Tanto é que eu estou começando pelo acoplado porque ele tem o traço mais fino de todos. A casa que está do lado dele tem que ter um traço um pouquinho mais grosso porque ela está mais próxima da linha do horizonte e ela dá uma sensação que está mais à frente. Aqui no caso eu estou utilizando a tinta branca e a tinta preta. Por que eu uso a tinta branca? Porque ela serve como uma introdução de luz nos trabalhos. Então é muito importante que você, quando você for fazer o seu desenho, seja na esfera digital ou seja na esfera analógica, que você tenha tanto elementos para fazer com a tinta preta como com a tinta branca. Se fosse uma pintura, a minha sugestão é que você faça a estrutura muito bem definida e aí você vai fazer a finalização da pintura sem a necessidade de usar pretos e brancos. Agora, gostaria de dar um alerta. Geralmente os pintores, quando vão fazer os esboços, eles dão a entender que fazem apenas algumas manchas e começam a trabalhar. Mas vale lembrar que todos os pintores muito experientes,
assim como os desenhistas, tem uma base de estrutura muito bem fundamentada. Então, mesmo que ele não risque tanto quanto um desenhista, ou como eu acabei de fazer, ele sabe os fundamentos da perspectiva de 2 pontos de fuga. É importante esse esclarecimento porque o pintor iniciante muitas vezes acaba apenas fazendo o desenho, as manchas, aplica, às vezes tem uma finalização muito legal, mas como o fundamento, como a estrutura não está bem definida, ele acaba errando, acaba falhando. Outra sugestão também, e essa vai para as pessoas que trabalham ou querem trabalhar com linguagens que se apropriam do desenho, como por exemplo a animação. Para você fazer uma boa animação, é fundamental que você conheça a estrutura do desenho, porque você vai fazer movimentos. Como você vai fazer movimentos se você não conhecer o desenho? Outro ponto importante, dependendo do estilo de animação, você precisa de um cenário que responda à altura. Então, num cenário desse, você pode imaginar alguém saindo dessa casa, dá muito mais interesse, é muito mais próximo da realidade quando você faz uma cena da qual há perspectiva e não uma forma unidimensional ou apenas o flat. Volto a dizer, existem centenas, milhares de excelentes ilustradores que trabalham apenas com flat. Mas é importante que você queira diferenciais. E um dos diferenciais é o aprendizado correto da perspectiva de 2 pontos de fuga, de 1 ponto de fuga. Então veja que o desenho já tem uma coerência, né? Todo desenho que tem uma estrutura boa, você pode até não ter um acabamento gráfico muito legal, mas a estrutura, o desenho ele fica diferente, ele fica um desenho realmente profissional. Então veja que mesmo eu não fazendo aquele estilo mais fino, mais rascunhado, o desenho ele vai criando a sua forma e ele vai fazendo aquilo que é o mais importante de tudo, que é se comunicar. Então estou fazendo um pequeno sombreamento em relação à janela. É importante dizer que não foi feito um estudo de luz e sombra nesse trabalho, ou um estudo de iluminação. E aí eu recomendo a vocês que vocês pelo menos tenham um conhecimento de algum software 3D, porque o software 3D ele vai simular relações de luz e sombra, e isso vai ajudar muito na hora de fazer uma ilustração. Muitos pintores utilizam o 3D não para fazer modelagens, mas para ter uma noção de câmera. Então ele pega um cubo, ele coloca uma câmera, ele vê no render como que funciona a iluminação e a partir disso ele faz os seus desenhos. Isso é muito comum entre desenhistas que trabalham com linguagens como a história em quadrinhos, por exemplo. Então, se você souber um pouco de software 3D, você pode fazer essa composição, você pode simular essa composição com cubos, você coloca a iluminação no software e depois você repassa para o desenho para você ter cada vez mais um resultado mais próximo de não de um realismo, mas mais próximo daquilo que causa uma harmonia no nosso olhar. Então veja que no caso do balde, eu vou criar linhas que simulam uma rachura. Essa rachura, o que elas são? Elas são, dentro da atividade gráfica, o meio tom. Por muitos anos, ao imprimir preto, você não conseguia imprimir o cinza com muita qualidade.
ficava um borrado ou as retículas não davam conta. Retículas são malhas, né, das quais você utiliza para fazer a impressão, seja em offset ou outro tipo de sistema de impressão um pouco mais antigo, como, por exemplo, a litogravura, entre outros. Você pode usar uma retícula para fazer, né? Então, o que se fazia? Essas rachuras, elas serviam como uma espécie de meio tom. Já que eu não conseguia fazer o cinza, então as rachuras, elas me ajudam a dar essa gradação. Então é isso que eu estou fazendo aqui no balde. Deixe-me fazer só uma correção em relação ao que eu acabei de falar sobre litogravura. A litogravura não utiliza retículas. A litogravura, ela é um sistema de impressão em pedra calcária, da qual você usa uma solução para manter a base e aí com um material gorduroso, como por exemplo um lápis ou com base de óleo ou um pastel, um bastão de pastel oleoso, você faz o desenho e a partir das simulações químicas, o que foi desenhado vai ser reproduzido em matriz de papel, mas não vai utilizar retículas. Retículas elas vão ficar restritas à impressão tipográfica ou impressão de offset. São dois sistemas diferenciados, mas ambos utilizam o sistema de retículas, tá? Então só uma correção, como não é o nosso tópico de aula, então é apenas um pequeno lembrete. Muitas vezes a gente vai explicando aqui, mas vale a pena a gente sempre corrigir para que você tenha a melhor informação. Com o balde já pronto e ele em primeiro plano, vamos agora trabalhar as cercas. Então as cercas, no caso, eu vou trabalhar apenas com traços em preto e vou usar a caneta branca ou a tinta branca para fazer uma separação entre as cercas e as madeiras horizontais. Isso é importante porque dá uma qualidade melhor no desenho. São esses pequenos cuidados que vai dar uma sensação de profissionalismo no seu trabalho. Então veja que a cerca... Uma coisa que é legal é de repente você não fazer a cerca toda certinha. Ela não precisa estar reta, né? Ela tem que simular essa ideia de madeira, né? Montada numa grama. Então nem sempre ela vai estar extremamente reta. Então é legal você fazer essa coisa um pouco mais torta. Por fim, vamos trabalhar agora a casa que está um pouquinho à frente. Então fazer um traço um pouquinho mais forte. Outra coisa também que você pode trabalhar muito é a questão de volume e de tons. Então numa das casas eu fiz a janela clara, mas como essa está em primeiro plano e eu quero que ela se destaque mais, assim como o balde, eu posso fazer a janela escura. Isso vai reforçar e forçar a minha visão para aquele lado. Já vou fazer uma porta um pouco diferente, porque na porta da outra casa eu fiz uma porta escura. Então, nesse caso, eu vou fazer uma porta clara. Então, todo esse contraste ajuda o espectador a entender o que é que eu quero. Uma coisa que é muito bacana de você trabalhar é com sombras diagonais. A sombra diagonal nem sempre a gente sabe de onde ela está vindo, mas no caso de casas, de prédios, a sombra diagonal ela é muito comum. Um exercício que eu recomendo para vocês é caminhar pela manhã, parte da manhã, e observar prédios
Observar como que a iluminação desses prédios, a iluminação natural do sol, cria esse tipo de sombra diagonal. Esse tipo de assimilação de imagens é muito importante na hora de você desenhar, uma vez que nem sempre nas referências fotográficas ou nos desenhos de imaginação você vai ter esse repertório. Então é muito importante que na hora que você vai desenhar, você tenha uma certa memória visual de coisas que você viu no seu dia a dia. Então procure aguçar mais a sua visão quando você sai. E procure aguçar a sua visão em 3 tópicos. Primeiro, estrutura. Procure olhar as formas e pensar que estrutura que tem essas formas. Quando você olha pela janela e vê um grupo de prédios, eles estão todos em um ponto de fuga, em 2, em 3. Os prédios eles são construídos em formatos, estruturas completamente diferentes. Isso vai dar mais naturalidade na sua cena. O segundo tópico, que é muito importante, é luz e sombra. Por fim, o terceiro tópico, que é mais importante de todos, é a questão do contraste. Muita gente acha que é a questão das cores, mas cor nada mais é do que contraste. Então não se preocupe tanto com o verde da árvore, mas sim como que a folha cria contraste com o tronco. Bom, pessoal, estamos chegando a mais um dia de workshop. Estamos indo para a nossa última aula. Procurem treinar. Vejam, essa forma ela é complexa, mas existem outros temas muito mais complexos. A gente poderia ter feito uma cidade, poderia ter feito uma estrutura de carros, de naves, né? Mas veja, tanto essas estruturas de naves, de cidades, como essa estrutura das casas, elas possuem o mesmo fundamento. Então procurem treinar com temas relativamente simples. Não se atenha tanto ao que você gosta, como por exemplo, eu vou desenhar um mangá. Espere um pouquinho, procure aprender de maneira clara a estrutura. A partir do momento que você domina, e desculpe enfatizar, mas é o que eu irei fazer. Quando você enfatiza a estrutura, o estilo ele vem naturalmente. Então veja como ficou o resultado final e aguardo vocês na aula de amanhã. Então, mais uma vez, agradeço. Se vocês quiserem mandar os seus trabalhos para eu dar feedback, algumas pessoas já vêm fazendo isso. Eu agradeço e mando para vocês as minhas considerações e como você pode melhorar o seu desenho. Sempre faça alguns retoques finais, mas aí fica uma sugestão. Se você puder, saia, veja esse desenho no dia seguinte e aí você refaz algumas coisas, ok? Então, muito obrigado.